Na última aula, nós comentamos sobre aquilo que deve ser evitado nos relacionamentos com cristãos, né? A gente falou sobre a inveja, o espírito de competição e aquele grande conceito, né, que Paulo trata naquele versículo, o 26 do capítulo 5, que é o estar vazio de si mesmo, ou ser presunçoso, né? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre relacionamento. Esse é o tema do capítulo, como eu disse na aula passada. Mas o foco dessa aula é a gente ver alguns conselhos práticos e algumas maneiras de nós estimularmos relacionamentos saudáveis dentro da igreja, dentro do nosso corpo e também os relacionamentos que a gente tem fora deles, né, enquanto cristãos. Como que a gente deve se relacionar? Paulo aqui dá várias diretrizes e a gente vai ver algumas delas e poder aplicar na nossa vida de hoje. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Vou pedir para que vocês acompanhem a leitura dessa aula. Está lá em Gálatas 6, vamos ler dos versos 1 a 5. Então uma leitura bem rápida também. Você pode acompanhar aí através do vídeo, tá bom? Gálatas 6, de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, nós já vimos que quando nós não andamos no Espírito, naquele conceito trabalhado no capítulo 5, um grande erro que nós podemos cair, que foi o tema da aula passada, é o estar sem honra e passar a nos comparar uns com os outros, que cria competição e inveja. Esse basicamente é o resumo das últimas duas aulas. Todas elas estão conectadas de alguma maneira nessa linha de raciocínio, como você pode ver. Agora, Paulo ele começa falando o jeito que quando nós decidimos andar no Espírito, então, e produzir o fruto do Espírito, como que nós devemos tratar nos relacionamentos. Primariamente aqui entre cristãos, tá bom? E a primeira coisa que ele diz, você acompanha logo no verso 1, ele fala que se alguém for surpreendido em algum pecado, em alguma falta, depende da versão, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então aqui tem alguns pontos, né? Paulo aqui está falando de uma situação quando alguém é pego num pecado. Então a pessoa tem um pecado que torna-se público. Público não necessariamente todo mundo está sabendo, mas a partir do momento que alguém sabe, já é de forma pública segundo o conceito bíblico. Então, imagina que você tem problema com mentira e uma pessoa só pega a sua mentira e ela descobre que na verdade você vem fazendo afirmações falsas com certa regularidade e então logo você está caindo no pecado da mentira, ou então da sexualidade, pornografia, raiva e vários motivos, né? Correr, aquelas pessoas que gostam de correr no trânsito e depois começa a brigar com as outras, ficar brava e coisa do tipo, aquilo que você faz às vezes no seu quarto que você não deveria fazer quando não tem ninguém olhando, esse tipo de coisa. Imagina que então esse pecado se torna público. E aí a partir desse momento, há responsabilidades para as duas pessoas. Lembrando que a gente está falando de dois cristãos aqui, no relacionamento cristão. A pessoa que foi descoberta no pecado, a primeira coisa que vai acontecer com ela é que ela deve ser, na verdade, confrontada por quem descobriu. Então, há uma responsabilidade de que nós confrontemos uns aos outros quando soubermos de um pecado ou quando for explícito um pecado na vida de alguém que temos relacionamento. Aqui o versículo diz que vocês que são espirituais deverão restaurá-lo, né? Esses espirituais aqui não acho que Paulo está falando de uma categoria diferenciada, tá? Que existem as pessoas dentro da igreja que são os espirituais, os que não são espirituais. Algumas pessoas pensam assim, não, quem é diácono, quem é líder da igreja, faz parte da liderança, esses são os espirituais. Logo, só eles têm a responsabilidade de confrontar e restaurar. Não, espirituais aqui não se diz respeito a uma classe avantajada, digamos assim, dentro da igreja. Mas na verdade, espirituais aqui são qualquer pessoa que tem o senso de que ela deve andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Ou seja, no fim das contas, é qualquer cristão verdadeiro, na verdade. Se você se considera uma pessoa que tem batalhado, que tem lutado contra a sua natureza pecaminosa, para cada dia mais se aperfeiçoar e se parecer com Cristo, você se encaixa aqui nos espirituais. Logo, você também tem o dever de confrontar
quem for que seja, pode ser pastor, líder, pai, mãe, tio, irmão, junior lá da igreja, gente pequena e tudo mais, você viu algum irmão caindo em pecado, você que é espiritual, você que é um cristão verdadeiro, tem a obrigação de confrontá-la, não é a possibilidade, a, não é o conselho de confrontá-la, mas você tem a obrigação de confrontá-la. Logo, quando você vê alguém caindo em pecado, você passa a mão na cabeça, isso é muito comum, principalmente entre... eu ia falar que é principalmente entre adolescentes e jovens, mas recentemente acho que em qualquer faixa etária, né? Na verdade, acho que isso não se aplica em faixa etária. É porque como eu já fui adolescente, né, sou jovem, eu vejo essas situações mais típicas no dia a dia. Eu lembro que quando eu era adolescente, acho que eu já contei algumas vezes essa história na igreja, lá na igreja que eu frequentava quando eu era adolescente, a gente adorava passar pano um pros outros quando a gente aprontava alguma coisa, né? E todo mundo encobria o que o outro fazia de errado. A gente sabia de todo mundo que fazia as coisas erradas, mas a gente não confrontava, né? A gente escondia. Então a gente estava pecando duas vezes, né? Sendo omisso e não confrontar e passando o pano, né? Compactuando, omitindo o pecado daquela pessoa e às vezes transformava em uma bola de neve. Teve pessoas que eu acho que ali foi a porta de entrada, digamos assim, para elas se afundarem cada vez mais no mundo e acharem que fazer coisas erradas sem ninguém descobrir era certo. Então isso é muito perigoso. Então a primeira grande lição que a gente tira aqui, você pegou alguém pecando, você tem o direito de... direito não, você tem o dever, a obrigação de confrontá-la. E aqui diz que é com mansidão, visando a restauração. A palavra da restauração aqui, ele usa do sinônimo, não sinônimo, né, mas é meio que um sinônimo também de uma outra palavra, mas é no contexto de médico, sabe? Na época, vocês devem saber que tinham batalhas, tinham grandes viagens, enfim. Era muito comum que as pessoas deslocassem ossos, coisas do tipo. Então, a restauração visava você pegar o osso que estava tirado do lugar e colocar de novo no lugar. Se você já passou por isso, né? Quando você coloca um osso no lugar, eu lembro que eu também já quebrei o pulso, tem gente na igreja aí que tem um ombro meio ruim aí, mas tem pessoas que o tempo inteiro precisam naquela época, né, precisavam de algum auxílio era muito comum que as pessoas precisavam colocar os seus ossos no lugar. Então causava uma dor repentina, mas restaurava ali o osso e arrumava a situação. É mais ou menos o que acontece aqui, a figura que Paulo está usando nesse processo. Quando você confronta alguém, vai doer na pessoa, mas vai ser uma dor rápida e vai visar a restauração, vai colocar o osso no lugar, você vai endireitar. E é esse o nosso dever, com mansidão. Lembrando que para fazer isso você tem que estar no espírito. E o grande problema que eu acho que causa grandes problemas nessa relação de confronto dentro da igreja, primeiro porque às vezes as pessoas não estão no espírito, elas estão na carne e querem confrontar. A motivação para elas confrontarem não é visando a restauração, como Paulo exorta aqui, é visando expor a pessoa, ou visando se sentir superior, do tipo, olha o que você está fazendo, vou contar para todo mundo, olha que coisa errada, senão tipo, nossa, mas como você cai nisso? Você tá há tanto tempo na igreja, você não tem vergonha de cair nessas coisas, coisas do tipo, sabe? Então, é um grande perigo que a gente pode cair ao confrontar alguém, ao cumprir a nossa obrigação de confrontar, é fazer isso com a motivação errada, que como eu disse aqui, é visando a restauração com mansidão, humildade, não com o espírito de vanglória, sentir superior, nossa, as pessoas vão me ver tratando um caso, eu vou ser reconhecido como alguém experiente, alguém que as pessoas podem contar, alguém que está certo, coisa do tipo. E é isso muitas vezes que causa uma revolta de início na pessoa que está sendo confrontada. Quem errou ou vai ficar bravo de ser confrontado com orgulho, né? Muitas vezes ela vai falar, mas por que você está me confrontando? É o que você faz também, sabe? E aí vai começar uma acusação, vai falar, você não tem direito de me confrontar, você também peca, lembra de não sei o que, coisa do tipo. Geralmente é isso que acontece. Aqui a gente também tem que se colocar no lugar muitas vezes de quando nós estamos sendo confrontados, porque a vida cristã não é feita só de acertos, né? A vida cristã é feita de muitos erros, principalmente, eu diria mais que erros, e cada vez mais a gente se levanta e prossegue no caminho certo, mas para isso alguém tem que mostrar pra gente que a gente estava errado. Então outra obrigação que a gente tem aqui
Se a gente vê alguém pecando, a gente deve confrontar com mansidão, visando a restauração, mas se formos nós, os pecadores, a gente também tem que... eu sei que na hora que a gente está no pecado ali é difícil, né? A gente não está no Espírito, obviamente. É claro que o Espírito Santo ainda habita em nós, tal, isso é uma outra discussão, outro conceito, mas nós estamos dando mais ouvidos à nossa natureza carnal. É difícil, né? A gente se sente meio encurralado, poxa, estão se sentindo superior aqui, por que estão querendo me cobrar, por que estão querendo me confrontar, não estou errado, não sei o que. Esses sentimentos surgem, mas a gente tem que ter humildade também, né, de reconhecer quando a gente está errado e visar a nossa restauração, né? Lembrar que o mais importante é estarmos juntos e unidos com Deus e uns com os outros, né? Cumprindo aquela grande lei de Cristo, que é o que ele fala logo mais aqui, né? Ele depois continua falando: cuide também para que não seja tentado. Como eu já disse, um grande perigo daqueles que estão cumprindo o seu dever de confrontar, às vezes podem ser tomados pelo orgulho, pela soberba, e retomando aquele conceito da aula passada de começar a se comparar com os outros, e aí então acaba caindo na grande cilada de achar que não tá errado, nunca vai errar, ou de ser hipócrita, coisas do tipo. Então, cabe aqui a atenção a esse ponto. E, como ele estava dizendo, né, sobre essa questão de cumprir a lei, no verso 2 ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E se na primeira obrigação que a gente tem para manter bons relacionamentos saudáveis dentro do espírito é a confrontação mútua, aqui a gente também tem é, essa questão de aliviar o fardo um do outro também de uma maneira mútua, a cumplicidade mútua, vamos colocar assim, uma cumplicidade. E aqui também é uma via dupla de mão. Ao mesmo tempo que eu tenho que estar perto das pessoas para saber o que está acontecendo com elas, o que tem afligido elas, o que tem deixado o coração delas pesado, o que eu posso ajudar para elas resolver. É legal que o Timothy Keller coloca que assim que pode ser desde um grande problema realmente emocional, espiritual, tipo sei lá, pressão no emprego, é coisa que você só pode orar realmente e oferecer um pela pessoa, a perda de alguém, ou então as crises, né, que tem na nossa cidade. Nossa, mas será que eu tô fazendo o curso certo? Ou tenho o primeiro emprego, as coisas não estão dando certo, esse tipo de coisa. Nossa, eu já não sou mais criança, sou adulto, então desde oferecer um ombro amigo, oferecer uma ajuda para às vezes só ouvir mesmo, sabe? Essas pessoas que estão com esses problemas, mas também desde simples tarefas, né? Ele coloca, tipo, o cara vai arrumar um telhado de casa, isso está causando um fardo nele, você pode ir lá e pode ajudar. Ele tem uma grande tarefa pela frente, sabe? E você lá pode ir lá e pode oferecer uma grande ajuda. Ele precisa ir em outra cidade fazendo não sei o que, não querer ir sozinho. Isso tem sido um fardo para ele, vai lá e ajuda. Então, o carregar o fardo aqui exige que você esteja próximo das pessoas, você mantenha um vínculo de proximidade para que você saiba o que elas estão precisando, ore por elas e ajude elas, ofereça sua mão amiga aí, mas também ele exige que você, se colocando do outro lado, você se abra com as pessoas, né? Então é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que você tem que estar perto, se aproximar, você também tem que estar disposto a se abrir. E eu acho que nos tempos modernos isso é muito difícil, né? Porque, não olhando só da perspectiva bíblica, mas muitos sociólogos, filósofos, enfim, dizem que hoje em dia, né, cada vez mais as pessoas estão mais individualistas, estão mais longe umas das outras. E aí a gente acaba querendo guardar as coisas mais pra si, ficar mais resguardado, a gente não compartilha aquilo, sabe? Pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas não tá. É, ou vai pedir oração, não, só ora pra mim por isso, sabe? Claro que você tem o direito de ter a sua privacidade, coisa do tipo, mas falta mais ousadia, sabe? Falta mais confiança, talvez, falta mais é, realmente entendimento de como é o corpo de Cristo e como a gente deve se abrir um com os outros com os problemas. Isso não só vai trazer paz ao seu coração, mas vai fazer com que as pessoas à sua volta se sintam úteis e possam te ajudar de maneira verdadeira. E eu diria que esse é um dos grandes problemas da igreja moderna, da igreja atual. As pessoas elas estão cada vez mais frias e distantes umas das outras. Na verdade, elas estão próximas em programas, né? Indo para rolê junto, participando dos cultos juntos, junto nas redes sociais e tudo mais, mas não tem aquele vínculo pessoal realmente de compartilhamento. São poucos casos que você vê assim na igreja moderna de uma maneira geral, né?
E cabe a nós entendermos isso, fazer essa reflexão e ver se a gente não pode se abrir um pouco mais uns com os outros, né? Ver os benefícios que isso pode causar pra gente e também para a pessoa que a gente pode se abrir para o corpo de Cristo. Eu lembro que, acho que foi ano passado, nos jovens teve uma atividade que eu falei um pouco sobre ter um amigo de abrir as coisas, né? E eu acho que algumas pessoas compraram a ideia, outras não, mas eu convido você a essa reflexão de novo, né? Você ter um amigo íntimo seu que você abre muita coisa da sua vida para ele, uma pessoa de confiança cristã, claro, e que vocês possam trocar orações uns para com os outros, com os líderes também, com os grupos, que fique mais natural esse compartilhamento da nossa vida uns para com os outros, né? Que a gente não caia nessa de cada vez mais ser resguardado, como vem acontecendo no mundo, e assim os relacionamentos se tornarem, como alguns dizem, cada vez mais líquidos, né? Mais rasos. Dando continuidade, então, Paulo ele termina falando: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, veja que aqui a gente tem primeiro a exortação de que quando alguém erra, peca, nós devemos exortá-la. Isso nos faz pensar no nosso papel de confrontadores, mas lembrando sempre que o objetivo é a restauração, a motivação é essa, com mansidão e nunca a soberba. E também fazer a gente refletir sobre o nosso papel de quando nós somos os confrontados, para a gente se colocar no lugar de humildade e reconhecer o erro que é difícil. Nós acabamos de ver também sobre essa questão do compartilhamento, a gente estar próximo das pessoas, querer saber mesmo, se importar com a vida dos outros para poder orar, compartilhar, ajudar, mas também estar disposto a abrir nossas vidas. E Paulo, então, agora nesses 3 últimos versículos, ele diz o que norteia tudo isso. Ele faz mais um apelo, aquela recordação para que tudo seja feito em humildade, sem comparação, né? Acho que é no verso 4 que ele fala, né? Sem se comparar com ninguém, com humildade, né? E ele fala que você pode se orgulhar de si mesmo até, né? Ele está querendo dizer aqui é que quando você... É o mesmo conceito explicado na aula passada. Quando você entende que você não é nem inferior e superior, você tem um propósito, um caminho específico que Deus designou para você. Você está seguindo Ele e você está aqui preocupado e buscando cumprir a lei de Cristo. Tá tranquilo, você já está, como ele diz no verso 5, levando o seu fardo, né? Cada um deverá levar a sua própria carga. Essa palavra carga aqui já é diferente, embora tenha a mesma tradução, já é diferente da do 2. O 2 fala que a gente deve levar as cargas uns dos outros, aqui é como se fosse um grande peso, a tradução. Aqui no 5, a carga é como se fosse uma mochila, algo que está colado no seu corpo, algo que é seu, seus pertences, sabe? Então, você deve levar aquilo que Deus planejou para você durante a sua caminhada, sem se comparar com ninguém, com espírito de humildade, e assim você vai poder exercer essas funções que a gente falou anteriormente. Exortar, ser exortado, estar perto para ouvir o que as pessoas têm, oferecer ajuda, mas também compartilhar da sua vida. Então, esses são belos conselhos práticos que Paulo nos dá aqui. Tenho certeza que se a gente começar a aplicar no nosso convívio, que no grupo de jovens as coisas vão ser muito boas, assim, as pessoas vão estar mais próximas, criar mais vínculos, você vai ver diferença na sua vida, você vai notar como isso realmente é bom, e não só nos jovens, mas na igreja como uma maneira geral. Então fica o desafio aí para você, e que Deus abençoe vocês, e até a próxima aula, que o João Marcos vai dar. Um abraço a todo mundo, e isso.